Bom dia. Faço minhas as palavras da Patrícia. Realmente, há alguns anos, né, a gente passei aqui na SOCESP e hoje ver essa sala assim mais completa nos traz muita alegria de saber que esse tema realmente tem se tornado um tema cada vez mais significativo, né, na rotina do cardiologista. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar e vou falar um pouquinho sobre as cardiopatias com hiperfluxo pulmonar, né? Quem são essas cardiopatias? Deixa eu acertar aqui. Bom, então, a maior parte... Eu vou falar basicamente de 4 grandes defeitos que são cardiopatias onde a gente observa uma passagem, uma comunicação entre a circulação direita e esquerda e uma passagem do sangue das câmaras esquerdas para as câmaras direitas. Esses defeitos eles podem ser pré-tricuspídeos, que é o caso da comunicação interatrial, ou pós-tricuspídeos, que são as CIVs, os defeitos do septo, que inclui às vezes CIA, CIV, e o canal arterial. E a fisiologia depende, não é o foco dessa aula, mas só para relembrar, depende basicamente do tamanho da localização desses defeitos, da relação de resistência entre as câmaras direitas e esquerdas, da pressão pulmonar e da função cardíaca. Então, às vezes, o mesmo defeito pode se manifestar de maneiras diversas no paciente. Então, aqui um esquema só para a gente relembrar. Então, a comunicação entre os átrios, pré-tricuspídia, aqui a comunicação entre os ventrículos, a comunicação interventricular, pós-tricuspídias, o defeito do septo atrioventricular, que inclui uma CIA e uma CIV, e o canal arterial. Existem outros defeitos com hiperfluxo pulmonar, mas com uma prevalência muito baixa na faixa etária do adulto, eu optei por não abordar, então são defeitos muito pontuais, né? Janela ortopulmonar e alguns outros desse tipo. Os sinais clínicos, eles são diversos, então quando vocês se depararem com um paciente adulto com uma cardiopatia com hiperfluxo pulmonar, às vezes ele veio de uma história infantil onde você tinha realmente um baixo ganho de peso, eram pacientes que tinham história de broncoespasmo de repetição, ou que tinham até clínicas de dispneia ao esforço, taquicardia ao esforço, que sugeriam uma hipertensão pulmonar, mas no adulto, basicamente, a gente tem esses 3 grandes grupos, né? Intolerância ao esforço é uma queixa comum desses pacientes, taquicardias, palpitações, que são representações, na verdade, da arritmia, e a insuficiência cardíaca direita. Às vezes é um paciente que tem uma discreta hepatomegalia, que pode ter, inclusive, edema, que é um sintoma que a gente não vê em pediatria, mas que a gente vai ver no adulto. E aí a gente pede um raio-x que está investigando uma dispneia ao esforço e se depara com uma área cardíaca globosa e uma trama, um hilo pulmonar aqui mais marcado. Então, a cardiopatia congênita com hiperfluxo pulmonar, ela tem hiperfluxo pulmonar. Então, no raio-x a gente vai ver esse padrão de congestão pulmonar. E eles são diagnosticados no adulto? São. Eles são, infelizmente, diagnosticados no período adulto, deveriam ser diagnosticados na infância, mas existem 3 grupos de pacientes adultos que vão cair na mão de vocês. O paciente que nunca foi diagnosticado, que foi fazer um check-up e descobriu uma cardiopatia congênita, o paciente que teve um diagnóstico ou não acompanhou ou não foi adequadamente orientado, a gente tem diversas causas para isso, é um tema para um outro fórum aqui, e ele está assintomático ou se julga assintomático, ou ele está sintomático nesse momento, e pacientes que foram submetidos a intervenções e que têm lesão residual com repercussão e hiperfluxo pulmonar. Então a gente vai ter que raciocinar nesses 3 grupos. Mas esse trabalho aqui, que é um trabalho coreano, publicado há alguns anos atrás, com 27 mil pacientes que fizeram avaliações por motivos variados, né? Fizeram um ecocardio, foi diagnosticado cardiopatia congênita em torno de 2% deles. Então, são pacientes que, na realidade, não tinham o diagnóstico e aí foi encontrado patologias diversas. A gente sabe que a válvula aórtica bicúspide é a mais comum, e isso é uma rotina, né, no dia a dia do cardio adulto, mas a gente tem CIA, CIV, estenose pulmonar e canal. São patologias diagnosticadas no período adulto. Tá? Então, esse diagnóstico acaba acontecendo às vezes. E como que a gente vai intervir nesses pacientes, né? Existe uma tendência a gente tentar o tratamento clínico inicialmente. Então, se o paciente tem hiperfluxo pulmonar, a gente vai lançar mão de diurético, a gente vai lançar mão de vasodilatador e a gente vai lançar mão de alguns antiarrítmicos se a queixa for arritmia.
Mas a gente tem que lembrar que esses pacientes, eles podem desenvolver complicações relacionadas à sua cardiopatia, e aí a gente vai lançar a mão dos guidelines realmente para definir se esse paciente ainda se beneficia de um tratamento de intervenção, pode ser um cateterismo ou uma cirurgia, ou se a gente vai manter ele em tratamento clínico, porque muitas vezes, se o paciente é oligossintomático, é difícil você convencer ele que a morbidade e provavelmente a mortalidade dele vai ser menor se ele fizer uma intervenção. Eles têm muito medo dos procedimentos com intervenção. Então, algumas complicações a gente tem que estar muito atento. Então, pacientes que tiverem história de endocardite prévia, pacientes com arritmias, todas as comorbidades têm que estar controladas para a gente ver o que realmente é o sintoma da cardiopatia, o que tem a ver com a comorbidade. Então, tabagismo, obesidade, isso tem que estar controlado para a gente restar com a cardiopatia congênita. Avaliação da função diastólica, esses pacientes às vezes são hipertensos e uma boa porcentagem da minha sintomatologia tem a ver com a comorbidade, na verdade não a cardiopatia, e está sempre de olho no risco da hipertensão pulmonar. Então, toda vez que a gente se depara com um paciente com hiperfluxo pulmonar, existe uma chance dele estar na história da hipertensão pulmonar e intervir nesse paciente vai interromper esse processo. Então, a hipertensão pulmonar, quando você tem, por exemplo, aqui são pacientes que fizeram um fechamento de comunicação interatrial. Se você fecha um defeito, ele tem uma chance de sobrevida, e o paciente não tem hipertensão pulmonar, uma chance de sobrevida muito maior do que um paciente que tem hipertensão pulmonar. Então, só para relembrar, então, o que é a hipertensão pulmonar, que a gente tem tanto medo na cardiopatia com hiperfluxo, você vai ter a passagem do fluxo das câmaras esquerdas para a direita, seja por uma CIA, uma CIV ou um canal, e esse hiperfluxo, esse fluxo adentra o pulmão, causa um remodelamento na vasculatura pulmonar, uma hipertrofia aqui da musculatura, e aí um aumento progressivo da pressão pulmonar. Então, é quando muitas vezes esses pacientes chegam, eles estão nessa fase da história, e aí o shunt se inverte quando a resistência pulmonar se torna suprassistêmica e irreversível. Então, muitos pacientes estão nessa fase aqui. E nesse momento, talvez uma intervenção interrompa a evolução para a hipertensão pulmonar. 10% das CIAs vão evoluir com hipertensão pulmonar e quase 50% das CIVs vão evoluir com hipertensão pulmonar. Então, são pacientes que a gente tem que considerar para o fechamento. E mais do que isso, são pacientes que têm risco, às vezes, de intercorrências, às vezes é só uma comunicação pequena, uma CIA pequena, uma CIV pequena, e o paciente desenvolve, por exemplo, uma endocardite. Então, esse risco tem que ser discutido com o paciente. Qual é o risco real e as prevenções que a gente pode fazer para que um paciente com hiperfluxo pulmonar não desenvolva, então, um quadro de descompensação muito mais grave. E, às vezes, defeitos que a gente considera pequenos e insignificantes, eles podem trazer problema. Então, esse trabalho, que é um trabalho multicêntrico, publicado por vários serviços europeus, avaliando os pacientes que tinham pequenas comunicações interventriculares com relação à função ventricular e ao cuidado desses pacientes. Então, são 230 pacientes, é um estudo multicêntrico, e a gente tem uma média de idade de diagnóstico de 34 anos, 97% estava assintomático, vivendo feliz com a sua pequena comunicação interventricular. Mas a gente tinha insuficiência aórtica em 3% dos pacientes e endocardite em 10% dos pacientes. Então, a gente sabe que existem repercussões clínicas dessa comunicação interventricular, existem repercussões ecocardiográficas no remodelamento. Então, se o paciente tem uma alteração de ventrículo esquerdo e ele agrega a essa CIV uma hipertensão arterial, por exemplo, essa função ventricular pode se deteriorar mais rapidamente. Tá? E pacientes que tiveram complicações relacionadas ao procedimento realizado. Duas situações eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui, porque elas são bem peculiares na avaliação da repercussão de uma cardiopatia com hiperfluxo. Então, a comunicação interventricular que vem junto com uma insuficiência aórtica. Essa presença, o maior medo do cardiologista infantil e depois de quem vai cuidar dessa criança, é que a pequena CIV cause uma grande insuficiência aórtica. E alguns trabalhos mostram realmente que com a evolução da idade aqui, são pacientes com abordagem que fizeram correção da CIV e da insuficiência aórtica, os pacientes mais velhos
tem insuficiência aórtica mais severa. Então, qual é o momento na vida desse paciente onde a gente deve abordar essa CIV? Relembrando o mecanismo, às vezes a CIV é pequena, existe uma passagem de fluxo aqui pela CIV, esse fluxo ele bate no folheto da válvula aórtica, ele causa uma degeneração da válvula aórtica e uma insuficiência aórtica. Então, num acompanhamento de pacientes com CIV e insuficiência aórtica, também um estudo aqui multicêntrico, 260 pacientes acompanhados, todos os pacientes que tiveram CIV e insuficiência aórtica moderada, no momento da indicação cirúrgica pela insuficiência aórtica, precisaram mexer na válvula aórtica, o que torna o procedimento um procedimento muito maior. Então, quando a gente tiver um paciente com CIV e insuficiência aórtica, a gente tem que dar uma especial atenção a essa fisiologia. Tá? E, hoje em dia, o cateterismo ele veio para melhorar um pouco a nossa angústia, porque você convencer um paciente que é oligossintomático a fazer uma cirurgia com circulação extracorpórea, toracotomia, dreno de tórax e todas as complicações cirúrgicas, é mais difícil. Mas o procedimento percutâneo, ele não para de aparecer assim. Eu tenho vários colegas hemodinamicistas, hoje a gente tem congressos de doença estrutural, então assim, praticamente todo mês tem uma novidade em relação a próteses, procedimentos, catéteres, e assim, não existe a palavra não dá. Eles sempre vão avaliar a possibilidade. Lógico que existem algumas cardiopatias que ainda são muito difíceis, então, por exemplo, um defeito do septo, difícil, a gente não vai tratar com uma prótese. Mas algumas CIAs que eram consideradas muito desafiadoras antigamente, então grandes CIAs, hoje em dia até próteses para CIA, seio venoso a gente tem, então são comunicações que se permitem o tratamento percutâneo. E o tratamento percutâneo, ele a princípio, seria o tratamento de escolha na maioria dos pacientes, desde que fossem elegíveis para o fechamento por cateterismo. Qual que é o problema do cateterismo, né? Então, assim, já tem muitos trabalhos, inclusive nacionais, mostrando que o custo final acaba sendo mais em conta, mas a gente não tem esse procedimento disponível ainda no SUS, de forma universal, na verdade. Então, acaba que, às vezes, pequenas comunicações que a gente indica para fechamento cirúrgico, com uma dor no coração enorme, seriam facilmente fechadas, às vezes, pelo cateterismo. Então, isso tem que ser discutido com o paciente. Então, realmente, a mortalidade, ela se equipara, mas a morbidade são pacientes que ficam menos tempo internados e que não vão ganhar uma toracotomia. Então, assim, é um procedimento um pouco mais simples, tá? Não é um procedimento isento de riscos, o cateterismo tem risco de infecção, a prótese pode embolizar, pode bloquear, mas, por enquanto, a longo prazo, pelo menos do que a gente tem de acompanhamento, os resultados são bem satisfatórios quando o fechamento é por hemodinâmica. Então, assim, devices de todos os tipos, alguns apareceram e depois sumiram, todos esses daqui são alternativas para fechamento de comunicação interventricular, a gente tem próteses com perfil moldável, a gente tem próteses desalinhadas, né, para poder fechar defeitos em vias de saída, e aqui os perfis de prótese para comunicação interatrial, maiores, menores, com vários modelos, né, de devices. Então, realmente, assim, essa área é uma área que não para de evoluir, tá? Então, a microcirurgia, a microintervenção, ela evolui dia a dia, tá? E o que a gente usa, então, para definir, né? Porque uma vez que a gente tem um paciente com uma lesão com hiperfluxo pulmonar, a gente precisa definir ou indicar tratamento clínico, intervenção, acompanhamento, o que nós vamos fazer. A gente tem basicamente 2 grandes guidelines atualmente, apesar do que eu acabei de sair da aula lá de abertura do congresso e, assim, é angustiante, né, saber que os guidelines, a gente é tudo aparentemente, na verdade a gente nível C de evidência na maior parte dos guidelines, mais de 50% daqueles que a gente está acostumado, grandes trials de coronária, anticoagulação, hipertensão, nível C, entendeu? Então, em 50%. Então, para congênito, o N é sempre muito pequeno. Então, os níveis de evidência são baseados na nossa experiência clínica, tá? E aí, os níveis de evidência, eles também, os guidelines, eles também se mesclam em relação à indicação, tá? A gente tem, então, um guideline europeu e um guideline americano. O que a gente observa?
contraindicação para qualquer fechamento. Hipertensão pulmonar com resistência pulmonar alta. Então, são pacientes que fazem cateterismo, têm uma resistência maior do que 5, ou uma relação de pressão maior do que 2/3 entre a pulmonar e a aorta. Essa é a variação entre o guideline europeu e o guideline americano. E esses pacientes, teoricamente, não são elegíveis para fechamento do defeito. Os pacientes que são elegíveis para fechamento de defeitos septais ou de hiperfluxo pulmonar são os pacientes que têm resistência vascular baixa, que têm sobrecarga de volume documentada. Então, ele tem raio-x, ele tem clínica, ele tem sobrecarga direita no eletro da CIA ou esquerda na CIV e do canal arterial, e esses pacientes, então, vão ser encaminhados para o fechamento. Tá? A princípio, é essa a indicação. Tá? Quando a gente faz o fechamento, quando você tem pacientes que estão, nessa zona 2 aqui, que é uma zona duvidosa, né? São pacientes que já têm algum grau de hipertensão pulmonar, mas ainda não chegaram na contraindicação. Então, esses pacientes eles podem se beneficiar, então, dessas terapias de tratamento combinado para hipertensão pulmonar. Hoje em dia, a gente usa, basicamente, inibidores de fosfodiesterase e endotelina, e eles realmente apresentam queda da pressão pulmonar, queda da resistência pulmonar, e aí são pacientes que podem se tornar elegíveis para o fechamento. E isso também já foi documentado como melhora da sobrevida e melhora da classe funcional desses pacientes. Esse caso aqui, que é outro multicêntrico do Japão, mostra que também, depois de terapia combinada e fechamento, os pacientes que estavam 57% classe funcional 5, 3 e 4, eles foram trazidos, né, para a classe funcional 1 e 2. Então, realmente mostrando um benefício no fechamento. E não esquecer do segmento tardio, né? O paciente adulto, ele está nessa fase de associar comorbidades. E aí, tratar a cardiopatia congênita não quer dizer que ele vai melhorar de todas as coisas. Então, a gente tem que manter uma atenção especial à hipertensão, às doenças, diabetes, lipidemia, tabagismo. Um estigma da cardiopatia congênita, que é não fazer atividade física, esse já caiu por terra faz tempo. O paciente com cardiopatia congênita, operada ou não, ele deve fazer atividade física, ele precisa de uma graduação em níveis de risco, mas jamais ele será contraindicado para atividade física. É só a gente fazer uma decisão compartilhada e adequada para cada nível de tolerância. Então, a gente faz um ecocardio para avaliar a função ventricular, faz um teste ergométrico para avaliar a capacidade funcional e libera esse paciente com segurança e eles melhoram a classe funcional. São pacientes que têm perspectiva de gestação, seja pela cardiopatia tratada ou não. Existem também diretrizes para aconselhamento da gestação e nunca esquecer que na vida desse paciente profilaxia para endocardite é uma constante. E o guideline de endocardite é outro que fica se modificando, né? Mas assim, o que eu falo daí da minha rotina prática, a gente tem o que está escrito no guideline, mas existe o risco do nosso paciente. Então, na dúvida, faça a profilaxia para endocardite, que eu acho que a gente não vai tratar esse cara 10 dias com antibiótico, a gente vai dar uma dose 30 minutos antes do procedimento para uma cardiopatia que tem algum grau de repercussão. Tá? Então, concluindo, mantenham atenção aos sinais clínicos da cardiopatia congênita. Então, os pacientes, eles não têm só insuficiência cardíaca. Se você tem um paciente com sinais de insuficiência cardíaca, que tem uma dilatação direita ao ecocardiograma, a gente precisa ficar atento aos defeitos septais, porque eles podem estar ali escondidos, uma CIA, seio venoso, um canal pequeno com uma dilatação discreta de átrio esquerdo. Então, atenção a essa possibilidade diagnóstica, porque realmente ela pode ser, né, o diagnóstico do seu paciente. Toda vez a gente tem que estar pensando numa possível intervenção. Para o nosso paciente, ela talvez realmente tenha uma indicação, e aí a gente vai encaixar o paciente naquele lesão, grau de repercussão nas câmaras cardíacas, arritmia e sintomas, e hipertensão pulmonar. Então, a maior parte desses pacientes, quando tem algum sinal de hipertensão pulmonar, mesmo que seja pouco, deve realizar um cateterismo com medida de resistência pulmonar, e, se for o caso, fechar o defeito, ou tratar a sua hipertensão pulmonar e reavaliar para um possível fechamento. Não existe cura para cardiopatia congênita. Esse é outro conceito que o paciente tem que ter.
E a gente vê isso acontecer com frequência, né? O paciente ele tem uma lesão pequena que não foi operada, que não precisou de intervenção, ele se considera curado. E ele some e volta com 40 anos de idade, com uma insuficiência aórtica piorada, com uma arritmia descompensada. Então, esse conceito de que é uma doença crônica e que esse paciente tem uma condição crônica que não é completamente limitante para a vida dele, mas que ele não pode esquecer que está ali. E, de vez em quando, ele tem que fazer um acompanhamento, fazer uma reavaliação e ver como é que está a repercussão da sua cardiopatia. Cardiopatia congênita é para a vida, né? E manter essa prescrição dos hábitos saudáveis em todo o atendimento. Então, lembrar que ele precisa fazer atividade física, lembrar que ele precisa controlar os outros fatores de risco, porque isso vai agregar mortalidade e morbidade. Muito obrigada.